Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: o discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Para o discípulo, basta ser como seu mestre, e para o servo, ser como seu senhor. Se ao dono da casa eles chamaram de Beelzebu, quanto mais aos seus familiares. Não tenhas medo deles, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhas medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhas medo. Vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, continuamos vivendo e aprendendo com Jesus nesse capítulo 10 do Evangelho de São Mateus, hoje com os versículos 24 a 33. Jesus instrui os apóstolos. Ele envia e ele instrui. Mas ele fala que não vai ser fácil proclamar, anunciar a boa nova. Uma das primeiras coisas que Jesus está falando no Evangelho de hoje é tudo aquilo que ele fala com ele escondido deverá ser conhecido. Então, os discípulos passam primeiro por uma fase de aprendizado. É como o seminarista. Ele vai para o seminário, ele passa aqueles 7 anos no seminário, estudando filosofia, estudando teologia, se preparando, aprendendo as verdades da igreja, para depois ser ordenado sacerdote. E estando preparados, são ordenados e aí vão agora para anunciar o Evangelho. Então Jesus ele fez isso com os apóstolos. Ele passou por esse tempo de instrução. Foram 3 anos instruindo os apóstolos, mostrando a verdade, falando para eles que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Mostrou com fatos, através dos milagres que ele fez. Ele expulsou os demônios, ele ressuscitou os mortos e ele também morreu. Ao 3º dia ele ressuscitou, como ele havia dito, por 3 vezes Jesus havia falado isso para os apóstolos.
Quando já se aproximava o tempo dele passar desta vida para outra, ele perguntou para os apóstolos, no dizer dos homens, quem era ele? E aí os apóstolos lá responderam, uns dizem que é Jeremias, outros dizem que é Elias, outros dizem que o Senhor é o profeta e tudo. Isso aconteceu lá em Cesareia de Filipe, e aí Jesus olhou para eles e disse, e vós quem dizeis que eu sou? Porque eles precisavam ter claro quem era Jesus. E aí Pedro responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então isso é importante, o que essa resposta que Pedro deu, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então ele estava dizendo ali que Jesus é Deus, e Jesus se admira e diz que o que Pedro falou não foi simplesmente um conhecimento humano, mas foi uma revelação divina. Enfim, tudo isso foi falado, tudo isso foi mostrado. E quando Jesus disse que ia ser entregue nas mãos dos homens, e ao terceiro dia ele ia ressuscitar, isso aconteceu. Então, após a ressurreição, Jesus ainda instrui mais uma vez eles, leva ali uns 40 dias e depois ele volta para o céu e dá agora a missão aos apóstolos. Ide por todo mundo e pregai o evangelho, fazei discípulos meus, tá vendo? Discípulo meu, não é discípulo de um outro Deus, mas dele, e batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem crê e for batizado será salvo, e quem não crê já está condenado. Está aqui a base de tudo que Jesus ensinou para os apóstolos. E isso precisaria agora ser falado, precisaria ser proclamado, precisaria ser anunciado. Essa verdade precisava ser falada, mesmo que fosse preciso ele derramar o sangue. E aí nós vemos que depois que Jesus sobe aos céus, os apóstolos começam a pregar o evangelho. Como eu disse ontem, as perseguições começaram a vir sobre eles e eles morreram por esta verdade. Judas, infelizmente, ele foi um traidor, se suicidou. João, o discípulo amado, ele foi o único que não foi martirizado, mas ele passou por um processo de martírio, foi colocado no óleo quente, mas saiu ileso de lá. Morreu muito velho. E aí, com o passar do tempo, os apóstolos, quando eles começaram a morrer, eles perceberam que era necessário deixar escrito o que foi visto, ouvido por nosso Senhor, e aí surgiram os evangelhos, surgiram as cartas de São Paulo, a carta aos Hebreus, carta de São Tiago, e assim por diante. A primeira, a segunda, a terceira carta de São João. Pronto. Os alicerces da Igreja Católica estava ali. A revelação se completou com a morte de São João. E depois o Espírito Santo foi mostrando o que precisaria ainda ser entendido diante de tudo aquilo que foi revelado. E agora nós vamos entender o que Jesus está nos dizendo.
Ele diz assim: não tenhas medo deles, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. Olha só, o que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. É preciso proclamar, é preciso anunciar, porque é essa palavra, esses ensinamentos que vai levar as pessoas à salvação. Se os homens não chegarem ao conhecimento dessa verdade, eles não se salvarão. Por isso, essa verdade tem que estar tão encarnada no coração dos apóstolos e na vida de nós cristãos, de nós católicos, que se for preciso nós morrermos por esta verdade, nós teremos que morrer. E é por isso que Jesus diz no versículo 28, não tenhas medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Não tenhas medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temeis aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Ao pregador, ao apóstolo, ele não pode temer. Ele não pode temer os seus algozes, ele não pode temer aqueles que o levariam para as prisões, eles não podem temer aqueles que iriam matar o seu corpo, porque a alma não mata, a alma não morre, e é essa alma que vai um dia prestar contas a Deus. Por isso Jesus dá a continuidade dizendo, aquele que tiver vergonha de mim aqui na terra, eu me envergonharei dele diante de meu Pai. Imagina, meus irmãos, nosso Senhor tendo vergonha de nós diante do Pai, por nós não termos cumprido a missão, por termos nos envergonhado, por não ter querido dar o testemunho, por ter negado o nosso Senhor. Vocês estão entendendo? E depois Jesus dizer, ide para o fogo eterno. Por isso que ele está dizendo, não tenhas medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. E nós ouvimos aí pessoas dizendo que o inferno não existe. O inferno existe. O inferno é para os maus. O inferno é para os apóstatas. Apóstatas não são os apóstolos, né? Os apóstolos são os que foram enviados por Jesus para pregar a boa nova. O apóstata é aquele que nega a fé. E quem nega a fé é condenado ao inferno. E aí, meus irmãos, nós teremos que viver esta verdade e teremos que morrer por esta verdade. E qual verdade? A verdade é essa. Só existe um Deus. Ouve, Israel, eu sou o único Senhor. Esta é a verdade. Só existe um Deus. Um Deus que se revelou a nós na pessoa de Jesus Cristo, e esse Deus que nós cremos, ele é o Senhor, ele é o nosso Salvador. Em 3 pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai Criador, o Filho que nos salva, e o Espírito Santo que nos santifica. Um Deus único, essa é a nossa fé. Nós cremos em um só batismo, só existe um batismo. Não são vários batismos,
Só um batismo, e o batismo da Igreja Católica. Nós cremos nesta verdade, nós cremos que existe uma só igreja. Só uma igreja, e é a católica. Nós cremos nesta verdade que fora da Igreja Católica não há salvação. Essa é a verdade, e por esta verdade nós morreremos. Nós cremos que Jesus Cristo, ele veio à Terra para nos redimir, para nos reconciliar com o Pai. E ele deu a vida, mas ele se encarnou no seio da Virgem Maria e que ele padeceu sob Pôncio Pilatos. Nós cremos nesta verdade. Jesus Cristo é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, com duas naturezas, uma natureza divina e a outra natureza humana. É chamada união hipostática. Nós cremos nisso. Nós cremos que nós temos uma fé só, um só batismo. Nós cremos que a Sagrada Escritura é revelação divina. É revelação divina, não é uma mera criação dos homens. A Sagrada Escritura não são contos de carochinhas, é a verdade escrita, e por esta verdade nós nos salvaremos. É essa fé que nós professamos. Nós professamos que os mandamentos são o meio da nossa salvação. Os mandamentos nos ajudam a caminhar na verdade, e nós cremos também nos 7 sacramentos. Nós cremos que nos 10 mandamentos, e nós cremos nos 7 sacramentos, e através dos sacramentos é que nós iremos nos santificar. Esta é a verdade. A verdade, nós cremos que um dia Jesus retornará para julgar os vivos e os mortos. Os vivos, ou melhor, aqueles que praticaram o bem, que creram em Deus, no único Deus, que professaram a sua fé na Igreja Católica, quando forem prestar contas a Deus, irão para o céu. E aqueles que não creram, que falaram que Deus não existe, que tudo isso é história de carochinha, aqueles que falaram que há salvação fora da igreja, aqueles que disseram que Deus não existe, eles irão prestar contas a Deus e irão para o inferno um dia. Nós cremos nesta verdade. Os santos morreram, os santos deram a vida por essa verdade e que eles estão no céu. Nós cremos nos novíssimos. E o que são os novíssimos? Tudo aquilo que nós iremos prestar após a morte, que nós passaremos por um julgamento, e depois do julgamento nós iremos ou para o céu, ou para o inferno, ou para o purgatório. Nós cremos que o nosso fim é esse, que o purgatório é um tempo de purificação da alma daqueles que viveram a verdade, mas não ofenderam a Deus de forma que perderam a graça. Então eles passam por esse período de purificação após a morte, para depois entrar no céu. Aí nós cremos que existe o céu, como eu já falei, o céu para os bons, o inferno para os maus. Nós cremos nesta verdade, nós cremos que Deus é o Criador de todas as coisas, as visíveis e as invisíveis. Então Deus criou os anjos, e Deus nos criou também.
Nós cremos que o diabo existe e que ele está aí para nos destruir, porque Jesus falou no Evangelho de São João, capítulo 10, versículo 10, que o diabo ele é como um ladrão que veio nos roubar de Deus, destruir e nos matar, e que ele está fazendo de tudo realmente para que nós nos afastemos de Deus. E nós precisamos não seguir os seus ensinamentos e seguir os ensinamentos do Senhor. Essa é a verdade, meus irmãos. Nós cremos nos dogmas da Igreja Católica. Então nós cremos na presença de Jesus na Eucaristia. Nós cremos que Jesus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, ele é Deus e se encarnou, tendo um corpo humano como nós, mas ele é Deus. E por isso, por ele ter se encarnado, ele não é inferior ao Pai, não é inferior ao Espírito Santo, ele continua sendo Deus como ele é, que ele nasceu da Virgem Maria e que Nossa Senhora, ela é virgem antes do parto, no parto e depois do parto. Nós cremos que a Virgem, a Santíssima Virgem Maria, é a mãe de Deus, a mãe de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós cremos nisso. Nós cremos que ela foi concebida sem pecado original. Nós cremos que Nossa Senhora foi assunta ao céu em corpo e alma. Enfim, nós cremos no credo que nós professamos e cremos em tudo aquilo, e se for preciso, dar a vida por aquilo que nós professamos nas solenidades das missas dominicais e também quando tem a solenidade de algum santo, nós professamos a nossa fé, nós cremos em tudo isso. E nós não vamos ter medo daqueles que matam o corpo. E nós não nos envergonharemos da nossa igreja, das verdades que o Senhor nos deu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.